Boa noite, pessoal. É um grande prazer poder estar trazendo outro devocional para vocês aqui. E é uma honra. Mas sem mais delongas, eu vou direto ao ponto. O meu devocional vai ser em Salmos 39. Contudo, a minha intenção aqui não vai ser simplesmente fazer uma análise do ponto de vista exegético do texto ou algo do tipo. A única coisa que eu quero aqui é tirar algumas lições de aprendizado para a seguinte questão. Atualmente a gente tem lidado com vários problemas. O maior deles é a pandemia, é lógico. Mas como nesse período a gente está tão ligado nesse ambiente virtual, tudo tem se passado no computador, acaba que existem vários outros grandes problemas que surgem e que por vezes a gente acaba negligenciando. E é que eu queria lidar com um problema que não digo que seja negligenciado, porque eu já vi vários pastores falando sobre esse assunto, não só pastores, mas filósofos ou influenciadores de modo geral, que é a questão da cultura do cancelamento. O que me interessa em falar sobre isso? Na verdade, a única coisa que eu quero falar é sobre algo que um conceito, uma visão de ser humano subjacente a esse tipo de cultura. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui, vou abrir o meu esboço. Antes de tudo, vamos ler o texto, né? Afinal de contas, a gente está lendo a Bíblia, não é só eu falando coisa aqui, mas... Então vamos lá. Salmos 39, eu vou ler Salmos 39 do 1 até o versículo 13. Disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei a minha boca com a mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Escandeceu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava. Acendeu-se o fogo, então falei com a minha língua, dizendo: Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, a qual medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que me diste os meus dias a palmos. O tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudecido estou, não abra a boca, pois és tu que agiste. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas o homem por causa da iniquidade, destróis como traça o que ele tem por precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo um estranho, um peregrino como todos os pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais. Vou fazer uma brevíssima oração aqui e já vou começar a exposição. Vamos orar. Pai Santo, te peço que abençoe, Senhor, que tua palavra possa ser exposta com fidelidade, Pai, e que ela possa nos pastorear até os dias de hoje, Pai. Teu Santo Espírito, Pai, como o próprio Cristo prometeu, que ele nos acompanhe até o fim de nossas vidas, nos fazendo lembrar dos teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, acho que a primeira coisa que vocês devem ter se perguntado aí é qual a relação entre cultura do cancelamento e Salmos 39. Não existe muita relação, né? Eu já vou colocando as cartas na mesa. Até porque o meu intuito, como eu já havia dito, era de falar sobre a cultura do cancelamento, mas sobre a visão de ser humano pressuposta nessa cultura. Mas, antes de tudo, vamos começar definindo as coisas. Afinal de contas, o que é essa cultura do cancelamento? Do que eu estou falando? Por cultura do cancelamento, eu só estou querendo me referir a uma nova forma de linchamento digital que tem acontecido hoje em dia, onde as reputações das pessoas, por meros erros cometidos em público, têm sido destruídas simplesmente por conta de pequenos erros. Mas, afinal de contas, quais são os problemas fundamentais disso? Não é errado ser grosseiro na internet, não é errado ser hostil. Então, por que seria errado linchar tais pessoas? Não seria só justiça?
E não, nós somos cristãos e a gente tem uma moral mais elevada do que isso. Então, quais são os problemas que eu quero apontar aqui? Na verdade, são dois. O primeiro deles é o tratar o ser humano como algo descartável. Como vocês podem ver, várias pessoas têm suas reputações jogadas na lixeira simplesmente porque não souberam medir aquilo que ia falar na internet, ou não souberam sequer se portar no momento, por exemplo, de raiva, como muitas pessoas, como é comum a gente, por vezes, se exceder, principalmente nesses momentos. E é justamente esse primeiro ponto ele é muito importante, porque mais para frente eu vou mostrar como a cultura cristã ela é justamente oposta a isso. Ela não trata o ser humano como um ser que é passivo de ser descartado. Outro problema que também eu queria tratar, e que, ao meu ver, é o mais importante, é a própria visão de ser humano enquanto um ser que não pressupõe uma natureza corruptível, uma natureza falível. Ou seja, muito se tem uma demanda muito grande. Ou seja, todo mundo aqui certamente já falou demais, ou certamente já foi grosseiro, certamente já falhou em qualquer momento da vida. Nem por isso é digno de ser descartado. E nessa nova cultura que a gente tem visto pela internet, a gente percebe que as pessoas só podem ser úteis ou valiosas à medida que elas não erram. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre isso? O homem ele tem esse status de inerrante, como a gente tanto tenta cobrar na internet, ou ele pode ao menos ser descartado, mesmo que ele mereça. E aqui já entro para a minha análise bíblica, o que eu quero mostrar que as escrituras talvez possa dizer nessas duas questões. Então, aquela primeira pergunta que eu já tinha começado. Qual a relação entre Salmos 39 e cultura do cancelamento? Como eu disse, não tem muita. Mas nessas duas questões, talvez esse salmo possa nos ajudar. Então eu vou ler aqui os 6 primeiros versículos, novamente, e vou tentar fazer algumas pontuações. Disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei a minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual mudo, calava-me acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Escandeceu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, acendeu o fogo. Então falei com minha língua, dizendo: Faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, a qual medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que mediste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa riqueza e não sabe quem as levará. Primeiro, aqui nesse cenário, a gente tem uma situação, eu diria que análoga. Por que eu diria isso? No início, nós temos Davi. Davi ele dizia a si mesmo que se guardaria de falar de forma errônea, sobretudo na frente dos ímpios. Você vê que Davi, inicialmente, ele tinha uma intenção boa. Afinal de contas, era para que o nome do Senhor, o nome do povo de Israel também, não caísse na vergonha do ímpio. Ou seja, ele estava se guardando de falar, de tropeçar com a língua na frente do ímpio justamente por uma boa causa. Ele não queria que o povo do Senhor fosse difamado, né, na frente dos ímpios. Contudo, um apontamento que eu acho interessante de fazer é a forma como ele tensionava fazer, afinal de contas, com a ajuda de quem ele buscava, ele queria empreender isso. E aqui a gente já vê qual a intenção dele. Ele falou, disse eu em meu coração. Ele falou, se você vê nas palavras dele, guardarei, ou seja, esses primeiros versículos indicam que o próprio Davi, na verdade, ele tinha intenção boa, mas ele estava confiando em si mesmo para empreender tal tarefa, ou seja, de honrar o nome do povo do Senhor. E qual foi a consequência disso? E aqui a gente já passa por um momento de angústia dele. Ele estava muito angustiado porque ele se viu numa situação de uma espécie de colapso. Ou seja, ele estava meditando e ele percebeu que aquilo se agravava diante dele, aquilo simplesmente não satisfazia a vontade dele, que era de honrar o nome do povo de Deus. Antes de tudo, ele estava carregando um grande fardo. E ele pediu para que Deus mostrasse a soma dos seus dias. Mas, afinal de contas, qual é a relação entre a soma dos seus dias e essa relação, qual é a relação entre
a soma dos dias de Davi e a angústia que ele sentia. Davi, ele disse que queria que Deus mostrasse a soma dos seus dias para que ele entendesse o quão frágil ele era. E aqui a gente já percebe que Davi já estava começando a mudar de pensamento com relação à forma como ele agia. Ele queria pôr à prova, ele queria saber se de fato a forma como ele estava agindo era condizente com aquilo que ele era, com a estrutura que Deus deu a ele. E ele viu que não. A partir do versículo 6, ele se deu de conta com quem realmente ele era. Afinal de contas, ele percebeu que todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade, nas próprias palavras dele aqui. E ele percebeu que talvez ele estivesse fundamentando suas esperanças num fundamento que não fosse tão firme, e que fosse algo que simplesmente poderia se esvair com o vento, algo que simplesmente não podia abarcar aquilo que ele empreendia fazer. Então a gente parte para o próximo trecho. Até aqui eu disse que Davi ele empreendia com suas próprias forças ter uma continência que não era cabível a ele ter. Ele empreendia esses esforços a fazer algo que talvez ele não conseguisse fazer, que era honrar o nome do povo de Deus. Embora a gente realmente deva buscar sim honrar o nome do povo de Deus, mas não com as nossas próprias forças. E a partir do capítulo, ou do versículo 7, nós temos a reação de Davi em relação a isso. Ele pediu a Deus que mostrasse a soma dos seus dias, ele pediu a Deus que, em outras palavras, mostrasse o quão frágil ele era, mostrasse a real estrutura a qual ele estava, há pouco tempo atrás, ele estava confiando. No versículo 7 ele vai dizer: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio do insensato. Emudecido estou, não abra a boca, pois é tu que agiste. Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Nessa segunda parte, eu queria que você se atentasse não necessariamente ao conteúdo da fala de Davi, embora o conteúdo em si é a parte mais importante, mas a forma como ele falou. De início, você tinha um Davi que dizia: guardarei a minha boca de pecar. E depois ele, a partir do versículo 7, você tem um Davi mais humilde. E como assim mais humilde? Um Davi que reconhece que ele não tem forças para fazer isso. Um Davi que reconhece que, antes de tudo, ele deveria clamar a Deus para que fizesse para ele. Olha só, vou ler de novo aqui. Livra-me de todas as minhas transgressões. E aqui o mais importante: não me faças o opróbrio do insensato. Olha só que interessante. A intenção inicial de Davi era para que ele nem o povo de Israel fosse feito o opróbrio do insensato, ou seja, não fosse feito vergonha em frente ao insensato, ao ímpio. E agora aqui Davi ele reconhece que tal tarefa não era cabível a ele. E portanto ele pede a ajuda de Deus. Ou seja, ele começa com as próprias palavras dele, expressam a humildade que tal aflição gerou nele. Ele reconheceu que ele não tinha estrutura para fazer isso. E portanto ele pediu a Deus, ele pediu para que Deus de fato agisse nele. Não só isso, ele pediu também para que Deus livrasse das transgressões dele, mostrando até que às vezes existe sim um intersecto entre a nossa responsabilidade e a graça que Deus nos dá. Afinal de contas, a gente agir de acordo com a lei sem a graça de Deus. Não vou entrar em debates sobre essa questão aqui, porque enfim é uma questão muito difícil. Mas e aqui a partir do versículo 11 eu vou falar sobre a vontade de Deus em relação a toda essa história com relação a Davi. Mas primeiro eu vou fazer uma breve soma, para que a gente entenda o fluxo da história inteira. Primeiro você tinha um Davi muito confiante em si mesmo, que empreendia se calar até mesmo acerca do bem, para que o nome do povo de Israel e o seu nome não fosse envergonhado pelos ímpios. Ele viu que isso não era compatível com a estrutura dele. Ele era um ser humano corruptível, um ser humano falho. E, portanto, ele pediu para que Deus mostrasse a estrutura dele, para que ele tivesse certeza de que, na verdade, ele estava confiando no fundamento errado. Depois disso, quando ele percebeu que estava confiando nesse fundamento errado, ele começou a ter esperança em Deus. Isso foi mostrado na própria linguagem dele, onde ao invés de dizer que ele ia fazer, ele estava pedindo a ajuda de Deus para que ele pudesse fazer isso. Mas, afinal de contas, foi vontade de Deus que Davi passasse essa angústia? Esse próximo versículo parece sugerir que sim. Olha só. Quando com repreensões castiga o homem por causa da iniquidade,
destrói como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Olha aqui que é interessante. Davi, não só nesse versículo, mas no versículo 9 também, ele reconhece que, na verdade, essa angústia que ele passou veio do próprio Deus. E isso é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente fica com aquele estigma de que Deus não faz angustiar os seus filhos, Deus não faz passar por sofrimento os seus filhos. E muitas vezes isso não se confere. Aqui o próprio Davi reconhece que tal angústia foi o próprio Deus que proferiu contra ele. Mas com qual objetivo Deus quis proferir tal angústia? E aqui ele expôs melhor no versículo 11. Ou seja, ele para destruir como traça aquilo que ele tinha por valioso. O que ele tinha por valioso? Certamente era a honra dele. Afinal de contas, Davi era um rei. Davi, todo mundo sabe, no livro de Samuel, até mesmo no 1º e 2º Samuel, no livro de Reis também, no inicinho, a gente pode ver que Davi ele era um rei muito honrado. Ele era é porque me faltou palavras aqui para falar direitinho. Mas, como você sabe, ele era uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, embora ao longo de sua vida ele tivesse alguns pecados, todo mundo já conhece, por exemplo, o caso de Batseba. Mas, a partir de então, Davi percebeu que talvez toda essa força que ele tinha contra o pecado, toda essa força que ele tinha para honrar a Deus, para honrar o nome do povo de Deus, talvez não fosse o suficiente para fazer todas as coisas. E talvez Davi até mesmo tivesse esquecido de que tal força, de que tal continência tivesse vindo do próprio Deus. Então, foi propósito do próprio Deus destruir como traça, como o próprio Davi falou, o ego dele, a honra, a suposta honra que ele tinha e a confiança que ele tinha nele mesmo. E Deus ele fez isso com muita efetividade, afinal de contas, no próprio texto, como eu falei, o próprio Davi ele passa a se referir de forma mais humilde a Deus. Ele se chega de forma mais, ele chega clamando a Deus para que ele que fizesse tais coisas, porque ele percebeu que todo homem, por mais firme que esteja, nada mais é do que vaidade. Ele percebeu que talvez a continência dele também fosse uma vaidade entre aspas, ou seja, um fundamento que não é sólido, algo que evapora com o tempo. E o objetivo de Deus, no fim de tudo, era fazer com que Davi se tornasse tivesse uma compreensão mais humilde acerca dele mesmo, para que ele se voltasse a Deus. Mas, voltando à questão inicial, qual a relação disso com a cultura do cancelamento? Até aqui, com essa história de Davi, eu quis mostrar que, na verdade, embora o apelo sobre que a gente deve ser, nós devemos ser sim responsáveis e que nós devemos sim, por vezes, tolher até mesmo o nosso vocabulário para poder falar de forma mais adequada com as pessoas ou até mesmo tratar melhor as pessoas. Ainda assim, a gente vê que esse outro apelo de descartar pessoas, ou esse outro apelo até mesmo de linchar virtualmente, entre aspas, ele não é compatível com as Sagradas Escrituras. O que a Escritura mostra é que, na verdade, o ser humano ele é frágil, ele não tem uma estrutura que seja capaz de fundamentar uma moral inerrante, por exemplo, como o próprio Cristo teve. E não só isso, esse trecho também mostra como Deus também é misericordioso. Afinal de contas, Davi viveu depois disso. E ele continuou, os próximos versículos, 12 e 13, mostra Davi continuando a pedir por misericórdia a Deus. E nós sabemos que nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é gracioso. Então, para concluir, que já está por horário bem avançado, eu queria fazer só uma comparação entre essas duas culturas, entre aquilo que as Sagradas Escrituras diz sobre o ser humano, como um ser fraco, um ser que foi debilitado pelo pecado, mas que ainda assim é capaz de tender a Deus somente se por meio da graça dele, e essa outra cultura que mais parece uma forma de linchamento virtual. Na primeira, você tem algo que é deletério, ou seja, que na verdade é utilitarista. Por que utilitarista? Porque só vê utilidade no ser humano e só vê valor nele a partir do momento em que ele for perfeito em suas ações e perfeito de acordo com o padrão que o próprio mundo postua. De forma que se você não fala aquilo que está na moda, aquilo que realmente que apraz a eles,
você não tem um valor, você não tem valor como ser humano. Por outro lado, aqui na lógica cristã, na lógica bíblica, a gente vê que não é bem assim, que o ser humano ele erra, ele tem uma estrutura que inclusive é programada muitas vezes para errar, programada entre aspas, que de certa forma a corruptibilidade da carne ela não vem por causa do pecado. O pecado em si, que entrou na nossa carne, que é fruto da queda de Adão. Afinal de contas, se corruptibilidade fosse fruto do pecado, Jesus teria pecado. Então a gente não pode pensar dessa forma. Jesus ele chorou, Jesus ele passou por momentos de desespero e tudo isso é fruto só da nossa corruptibilidade, que no grande dia vai ser revestida de incorruptibilidade lá no céu. Então, a gente pode ter em perspectiva, vendo essas duas visões, na verdade a Bíblia, muito pelo contrário do que muitas pessoas falam, ela humaniza a figura do ser humano. Ela não tem tanta expectativa, por assim dizer, porque já entende que o ser humano ele foi debilitado pelo pecado. E sabe, a Bíblia, se a gente vê com, com as lentes das Sagradas Escrituras, a gente vai ver que o ser humano em si, ele já, a única coisa que a gente pode esperar de fato é que uma hora ele vai pecar. Mas o que também a gente pode esperar também é que nós temos um redentor, alguém que se compraza com o nosso arrependimento. Ao contrário também dessa outra cultura, onde não há um redentor, onde não há alguém para tirar pessoas da cova, onde não há sequer alguém para assumir o erro dessa pessoa. E nós temos, como todo mundo sabe, Cristo Jesus, que foi o nosso escrito de dívida. O próprio Cristo que ele se fez maldição por nós. Ele assumiu todos os nossos pecados e a partir disso nós podemos ter sim livre acesso ao Pai. Nós temos confiança de que é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos sustenta. Então, gente, era só isso, o devocional. A minha intenção era mostrar que, na verdade, nós devemos nos esquivar dessas armadilhas que a gente vê por vezes na internet, de pessoas odiando pessoas e descartando outras pessoas, e ver uma visão mais saudável nas escrituras. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que temos a oportunidade de fazer culto, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra ela é eficaz, Pai. Te agradecemos, Pai, porque é por meio dela que nós nos desvencilhamos, Pai, dos erros que por vezes parecem ser tão atraentes para nós, mas que lá no fundo revelam rebeldia contra a tua palavra, Pai. Que nosso coração não se deixe levar por isso, Pai. Antes de tudo, Pai, que possamos ter como firme fundamento aquilo que Cristo falou, aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que os salmistas falaram, os profetas falaram. Toda a tua palavra nos dá conselho, ela é eficaz, Pai, ela é inspirada para poder nos guiar, Pai, para o resto de nossas vidas e por todos os séculos que a tua igreja tem passado, Pai. Te louvamos, Pai, porque teu Santo Espírito nunca abandonou a tua igreja, Pai. Desde a era dos apóstolos até o dia de hoje, nunca faltou, Pai, exortação do teu Santo Espírito, Pai. Possamos ter noção disso, Pai. Não somos especiais, Pai, mas te agradecemos porque o teu Santo Espírito, Pai, tem nos acompanhado desde sempre continuará acompanhando até a consumação dos séculos. Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.